Bem, vamos à parte final de nossa aula sobre o Harari, sobre a obra Sapiens, uma breve história da humanidade. Antes de abordar o tema da Revolução Agrícola e em seguida da Revolução Científica, que são as duas últimas partes da obra dele, é importante dizer que ele finaliza as partes anteriores de uma maneira um tanto irônica e cética, talvez, dizendo que o Homo sapiens tem sido extremamente depredador, tornou-se a espécie mais mortífera entre todas, responsável pela extinção de várias outras espécies animais. O Harari salienta isso muitas vezes, não é? E um tanto quanto sarcástico, vai dizer que as palavras dele são ipsis literis essas aqui. Não acreditem nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Não foi assim. Ele diz isso para falar que os humanos primitivos, que se considere as linhagens anteriores ao Homo sapiens, o habilis, Neandertal, Cro-Magnon, o sapiens primitivo, antes do sapiens sapiens moderno, todos tiveram atitudes de dominação, violência, na disputa pelo controle dos territórios, pela sobrevivência, portanto, então, mais ou menos o Harari está dizendo assim, a espécie Homo sapiens, ela é uma espécie violenta. Ela se constituiu na violência. Sua dominância hoje no planeta não se deve a uma obra divina, se deve a uma obra de violência praticada pela própria espécie. Extinguiu todas as demais linhagens, domina todos os demais animais, e a sua história é uma história apoiada em sua violência. Bem, faltam dois temas, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. Eu serei mais breve sobre esses dois assuntos, até porque, do ponto de vista também do conteúdo da própria obra do Harari, esses são temas que ele trata com uma abundância menor de dados e informações comparativamente às outras partes. Quanto à Revolução Agrícola, ele vai dizer o que é de conhecimento comum. Há cerca de 10 mil anos atrás, os sapiens começam a se dedicar à manipulação de espécies vegetais e animais, à domesticação de plantas e animais que vão servir à sua alimentação, e portanto, nesse momento que nós temos o que passamos a chamar da Revolução Agrícola. Como outros autores, situa no sudoeste montanhoso da Turquia e no oeste do Irã o início da agricultura na história humana, e ele dirá que a Revolução Agrícola afastou os seres humanos de toda a vida anterior de caçadores-coletores primitivos, né? Então, quando nós falamos da Revolução Agrícola, da Revolução Neolítica, estamos falando de uma atividade nova na história humana, que é essa atividade da domesticação de plantas, domesticação de animais, que vão servir à alimentação humana, e que Harari salienta que, produzindo, digamos, alguma segurança alimentar, ela também vai produzir os estoques que vão trazer consigo outras consequências. A explosão populacional, o aparecimento de grupos destacados nas sociedades que vão se apropriar de um excedente dessa produção, ele chamará isso das elites favorecidas por essa
produção aumentada. Vai falar também de uma consequência inesperada, que é a escravização do próprio ser humano pela domesticação de animais e plantas, na medida em que essa domesticação leva a uma sedentarização nos territórios antes desconhecida. Como sabemos, os caçadores e coletores eram nômades, em geral nômades, e portanto se deslocavam por várias áreas, por extensas áreas, para a coleta de frutos, sementes, folhas e caça de animais, o que vai desaparecer seguidamente, continuamente, com a prática da domesticação de animais e plantas em territórios fixos, que fixam os seres humanos, não é? Então, uma série de mudanças vão ser introduzidas com o advento da agricultura. Como de resto outros tantos historiadores, paleontólogos, o Harari vai trazer essa informação de que a agricultura vai contribuir com a formação das primeiras cidades, das primeiras comunidades humanas fixadas, vivendo em áreas cercadas por muros, vigiadas, né? Protegendo-se de ataques, de ladrões, etc. Não é? Por isso que ele vai falar de aspectos que ele chama de negativos, opostos aos aspectos positivos da Revolução Agrícola. Não é? Então, vamos ter uma escravização do ser humano aos plantios e ao controle dos animais. Vamos ter uma dependência maior do sucesso desse trabalho com relação ao próprio modo de viver do ser humano. Vamos ver o crescimento populacional, as disputas por territórios e estoques, e tudo isso trazendo novidades que são bem próprias desse período, do período que se segue à Revolução Agrícola, não é? As guerras, as disputas entre cidades, sociedades, por esses estoques produzidos pelos territórios, rebanhos, etc. Não é? Aliás, o Harari, com seu humor, vai dizer que a agricultura, a Revolução Agrícola, foi a maior fraude da história. Por que ele vai dizer que é a maior fraude? Porque diz ele que o plano humano de, com a agricultura, ter menos trabalho, em comparação ao que teria sido o trabalho dos caçadores e coletores, com o tempo, o ser humano verá que o tiro saiu pela culatra. Esses são os termos do Harari, não é? Dizendo que, pelo contrário, ele vai se ver escravizado, dominado por sua própria invenção. Não é? A busca da humanidade por uma vida mais fácil desencadeou forças imensas de mudança que transformaram o mundo de uma maneira que ninguém havia imaginado ou desejado. Esses são termos do Harari. Além disso, ele vai trazer uma questão talvez mais forte nos nossos dias que antes, que é a do trato com as demais espécies, ou que ele chamará, e não há como discordar, que são os maus tratos humanos com relação às espécies animais das quais o ser humano se serve para sua alimentação, não é? É como se, com a Revolução Agrícola, um de seus acontecimentos mais controversos tenha sido uma atitude dos sapiens que parece ignorar completamente o sofrimento animal. Domesticamos, criamos encerrados, matamos os mais diversos animais para nossa alimentação sem maiores considerações. O Harari volta sempre a esse assunto em seu livro, não é? E ele vai dizer que seja com relação
aos demais animais, seja com relação a mesmo outros seres humanos, pelo fato de que o excedente econômico introduz as divisões sociais entre aqueles que vão ser os produtores diretos e aqueles que vão ser os beneficiários do confisco, do controle, da administração desses excedentes. Ele vai dizer que com a agricultura a história passa a ser o que uma história entre entre o que algumas poucas pessoas fizeram, enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água. Ele escreve isso na página 111 e é um pouco como se aí ele tentasse fazer uma tela, uma pintura, uma descrição do que a agricultura introduz em termos da divisão social do trabalho, da divisão dos grupos e classes sociais, não é? Então, os produtores diretos, aqueles que vão estar no campo, arando, regando plantas, cultivando-as, e aqueles que vão ser apenas os beneficiários desse cultivo, dessa agricultura, podendo viver apenas da apropriação, controle e administração do excedente que, com essa nova técnica da agricultura, a humanidade passa a conhecer, não é? Então, dirá ele que a história é a partir da Revolução Agrícola, podendo ser dividida entre aqueles que se beneficiam dos excedentes, não é? Enquanto poucos, e o que eles puderam fazer, e todos os outros que são os que carregam baldes de água e aram as terras, a história humana então passa a ser aquela na qual conhecemos a construção de palácios, fortes, monumentos, templos e mesmo a produção da política, da guerra, da arte e da filosofia por um segmento, o dos ociosos, o dos que se beneficiam dos produtos do trabalho, dos trabalhadores diretos, enquanto esses são produtores indiretos, mas beneficiários desse rendimento que a produção agrícola, como uma técnica, um novo modo de produção humano vai trazer, não é? É claro que o Harari não está só nessa análise, só para o exemplo, todas as análises do materialismo histórico, proposta na teoria marxista da história, traz também esse tema, que é o tema do papel do excedente econômico no surgimento das classes sociais, nas diferenciações sociais entre produtores diretos e indiretos, e como isso vai marcar a história humana. Então, a forma como Harari traz o assunto da Revolução Agrícola, também como um momento importante na história da evolução da humanidade, na história da constituição da espécie Sapiens Sapiens atual, é um pouco também para mostrar que esse momento novo, que talvez possa ser considerado como algo vantajoso do ponto de vista evolutivo, traz consigo essas dimensões que são também a da violência, também a do reforço da criação de desigualdades, hierarquias, violências, sempre presentes na história humana. O Harari não deixa de acentuar essa questão sempre. Bem, o último tema é o da Revolução Científica, que de todas as 3 revoluções abordadas no livro, é a última. Para quem não conhece a obra, se torna importante esclarecer que o Harari escolheu para imagem ou ilustração dessa parte do livro, não é um capítulo, é uma parte, né, constituída de vários capítulos. Ele escolheu a foto de um evento que ocorre em 16 de julho de 1945, que é a explosão da primeira bomba atômica nos Estados Unidos, como um experimento, naturalmente. De fato,
essa não foi a primeira bomba atômica acionada, como conhecemos, contra supostos inimigos em guerra, como foram os casos logo em seguida, em agosto de 45, disparadas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Essa bomba, que foi explodida em 16 de julho de 45, foi um experimento. Um experimento, por assim dizer, nos termos daqueles que construíram a ideia, científico, batizado da experiência Trinity pelo físico Robert Oppenheimer, que foi quem coordenou toda essa coisa. Essa foto, feita no instante da explosão, na cidade de Alamogordo, no Novo México, o Harari escolhe para ilustrar essa parte chamada da Revolução Científica, o que é bem curioso que ele tenha escolhido como foto, como imagem, justamente isso aí. Eu interpreto como sendo uma maneira pela qual o Harari expressa, de alguma maneira, o seu ceticismo com essa ideia da evolução humana, né? Do progresso humano, da evolução dessa espécie, que é a nossa espécie Sapiens Sapiens, como uma maneira de contar a história dessa espécie, que não é uma história só de paz, que não é uma história só do bem, mas é uma história pontuada de crueldade, violência, destruição. Um pouco, creio que é essa a mensagem do Harari nesse livro e em outros seus livros, não é? Então, a foto traz esse momento que para ele representaria o ponto no qual a humanidade teve a capacidade não só de mudar o curso da história, como também de colocar um fim nela. Isso está escrito na página 259. Claro, porque a partir daí, abrindo-se o que ele vai chamar também da era atômica, como outros, nós temos sempre como uma virtualidade essa possibilidade de um louco qualquer, um mundo louco qualquer, tomar a decisão de se destruir ou que se destrua o mundo existente e a humanidade por um ataque nuclear, não é? Dirá ele que o processo que levou de Alamogordo até a ida do homem à Lua, justamente esse tempo aí, esse processo, 45, 69, como algo que podemos chamar de revolução científica. Claro, o que se segue até agora, não é? Dirá ele que ao longo dos últimos 5 séculos, os humanos passaram a acreditar que poderiam aumentar suas capacidades se investissem em ciência, em pesquisa científica, não é? A revolução científica é isso, é a própria crença em que é possível aumentar as capacidades humanas investindo em pesquisa científica, em ciência, não é? A ciência moderna vai diferir de todas as tradições de conhecimento anteriores em 3 aspectos cruciais, dirá o Harari, né? Primeiro, a ciência moderna ela vai ela se configura ela mesma numa disposição para admitir a ignorância. Então, o lema ignoramos, não sabemos, é o lema da ciência moderna, contemporânea. A admissão sempre de que há algo que se ignora, há um mundo ignorado, não é? E o que se ignora do ponto de vista científico. Diferentemente das tradições religiosas, o que se ignora não é porque há deuses privando o homem do conhecimento das coisas, mas porque a ciência até ali ignora, mas poderá não ignorá-lo em seguida. Mas a admissão da ignorância, do não saber, de uma lacuna no conhecimento das coisas, é bem próprio desse conhecimento moderno, o da ciência, bem diferentemente do que vai acontecer ou do que acontecia quando se tratava das tradições anteriores,
para as quais a ignorância era apenas humana, não é? Pois que se não havia conhecimento da parte dos seres humanos é porque esse conhecimento era um privilégio, um apanágio dos deuses ou de Deus, como nas tradições monoteístas, não é? Então, primeiro isso. Segundo, o lugar central da observação e da matemática, isso também como uma das características peculiares do conhecimento moderno, né? Observações e ferramentas existem ou podem ser criadas para a produção de teorias abrangentes, não é? Isso em todos os domínios. Por último, outro aspecto crucial é o da aquisição de novas capacidades, a certeza de que é possível sempre desenvolver novas capacidades e tecnologias, não é? A revolução científica ela é alimentada por essa concepção constante, não é? Sempre é possível produzir conhecimento da realidade, não é? Sempre é possível produzir novas capacidades e novas tecnologias, não é? A revolução científica, dirá ele, é uma revolução permanente. Então, portanto, essa revolução científica vem se contrapor às tradições de conhecimento pré-modernas, como islamismo, cristianismo, budismo, confucionismo, que justamente afirmam que tudo o que é importante saber a respeito do mundo, da vida e do ser humano já é conhecido, né? E já é conhecido por revelações dos textos dessas tradições, não é? Então, verdades eternas já reveladas e que, portanto, não necessitam do conhecimento humano, não é? Esse conhecimento humano é dispensável. Ele não é necessário. E nem ele é eficaz. Bem, mas o autor vai lembrar que vivemos também hoje uma relação, digamos, tensa com o conhecimento científico, porque ao mesmo tempo que a revolução científica se prova muito eficaz, muito benéfica e vantajosa do ponto de vista evolutivo, com a invenção da medicina, com a invenção dos medicamentos, com a cura de diversas doenças, promessas de prolongamento da vida, vida eterna, etc., não é? A própria esperança de vida ao nascer da humanidade vai aumentar grandemente. Nos dias de hoje nós temos uma expectativa de vida ao nascer que já chega em torno dos 80 anos, o que não era algo conhecido nem mesmo na história dos sapiens. Se lembrarmos, por exemplo, a expectativa de vida na Idade Média Europeia, que ficava ali pela casa dos 30 e poucos anos. Bem, mas mesmo com tudo isso, com essa confiança na ciência, Harari dirá que vivemos uma relação tensa com a ciência, porque temos também muito de desconfiança com relação à ciência nos nossos dias, não é? Então, ele vai dizer que certas crenças e confianças que nós temos em coisas no campo da moral, do direito, das leis, não se devem exatamente a explicações científicas, mas em construções do campo ético, moral e político, não é? Então, para ficar claro aqui a tese dele, ele vai dizer que, por exemplo, a ideia do humanismo liberal, segundo a qual os seres humanos são iguais e merecem ser tratados dignamente, ter respeitado a sua dignidade igualmente, essa seria uma conclusão própria de um campo ético, moral, político, não é? E que ela de alguma forma traria algum embaraço do ponto de vista do estudo científico do Homo sapiens, né?
por que ele diz isso? É que ele diz que os seres humanos não são iguais por nascimento e são biologicamente diferentes, né? Não no sentido de raças, é evidente, não é? Mas diferentes a propósito de tantas coisas do biológico, compleição física, características fenotípicas, etc. Então ele diz que a unidade comum humana é muito mais algo do campo de uma construção ético-moral política, que é muito importante para se estabelecer princípios de justiça social, que é uma coisa do campo biológico, não é? No que ele está inteiramente certo, não é? Poderíamos dar vários outros exemplos, né? Então, por exemplo, as construções morais e políticas que temos hoje com relação ao entendimento da pobreza, da fome, são coisas que apontamos possibilidades de soluções a partir de compreensões ético-morais, políticas, incidindo sobre ciências como agronomia, economia, sociologia, medicina, podem ter efeitos importantes sem esperar para soluções que seriam, digamos assim, naturais, biológicas da evolução, não é? Da espécie. Então, o Harari, então, ao trazer essa tensão entre as questões sociais, éticas e científicas, de alguma maneira o faz para dizer que a revolução científica ela é um avanço, uma complexificação da revolução cognitiva, não é? Uma complexificação e 1000 passos adiante da revolução agrícola, da revolução e da revolução industrial, ainda que as incluam, mas que elas não deixam de ser transformações, revoluções que ainda se encontram com problemas que não são apenas da ordem de processos evolutivos da espécie enquanto espécie animal tucur, não é? Porque temos sempre os problemas de ordem social, moral, histórica presentes, né? Então, ele vai colocar, por exemplo, que a revolução científica, se tem essas tecnologias da inteligência artificial, da energia nuclear como exemplo, ao mesmo tempo, essas técnicas da revolução científica introduzem desafios e dilemas que para a espécie são dilemas éticos, morais, políticos, que não são resolvidos no plano unicamente dessas revoluções enquanto puras técnicas, não é? Então, ele vai dizer que a própria ameaça de um holocausto atômico, não é? Com a invenção da bomba atômica, vai se constituir num ponto que esse ponto mesmo representa um divisor de águas, digamos assim, na história, não é? Dirá ele que se antes nós tínhamos elites guerreiras, não é? Se a pulsão imperialista era uma pulsão de guerra, pela primeira vez na história, nós, com a ameaça nuclear, vamos ter o nascimento de elites pacifistas. Isso é um aspecto bastante interessante que ele vai trazer já no final do seu livro, porque vai dizer que, pela primeira vez na história, nós vamos ter empresários, intelectuais, artistas, governantes, que vão ter uma atitude pacifista, genuinamente contrárias
a guerra, ao malefício das guerras, não é? E de modo muito irônico vai dizer que o Prêmio Nobel da Paz definitivo talvez tivesse que ter sido dado ao físico Roberto Oppenheimer ao coordenar o projeto da primeira bomba atômica explodida, né? Porque talvez ali as armas nucleares tenham transformado as guerras em uma espécie de alerta do risco de um suicídio coletivo que tornaria impossível a própria existência humana. Então, dirá ele que nós temos essa novidade, sim, na era científica também, que é a de uma elite mundial pacifista, em que nunca antes a paz foi tão predominante a ponto de as pessoas não conseguirem sequer imaginar a guerra. Nós o que temos hoje no planeta são conflitos localizados. Isso ele diz na página 383, não é? Então, me parece um Harari aí um pouco confiante também em que possamos pensar os destinos da vida humana hoje a partir de outros parâmetros, não é? Então, é mais uma vez aqui em que ele vai dizer que a vida humana ela é bastante coordenada pelas tomadas de decisões éticas, não é? E que, portanto, se aceitarmos uma abordagem da felicidade humana, da história humana, a partir daquilo que serão as próprias atitudes humanas, a espécie sapiens, claro, tem à sua frente, digamos, caminhos a escolher, não é? Tanto pode ser o caminho de sua destruição, como pode ser o caminho de sua preservação, ainda que com prováveis mudanças, evoluções, não é? Ele, embora eu até diria que se enreda um pouco nas últimas páginas do livro, tratando do tema da felicidade, e diz que uma avaliação correta do assunto da felicidade não pode seguir a abordagem biológica, porque a história se revelaria de menor importância e que, novamente, um cérebro pode ser feliz tanto na mais luxuosa cobertura de um edifício como numa cabana, porque isso importaria muito pouco. O que contaria, o que vai efetivamente produzir a sensação de bem-estar e felicidade são os níveis de certos neurotransmissores na atividade eletroquímica do cérebro. Ele diz isso, mas dizendo assim, bem, se acreditarmos nisso, bom, então é isso. Condições ambientais, sociais e históricas contam um pouco. Mas eu entendo que quando Harari diz isso, faz trocadilhos irônicos para voltar à sua tese, que é essencial, que é a de dizer que esse é um grande engano, porque a história nunca se revela com menos importância do que a biologia, não é? Porque se a história se revelasse com menos importância do que a biologia, nem ele, nem nenhum de nós, nem tantos grupos humanos lutariam, como sempre se lutou na história e até hoje, por melhores condições de vida, que são melhores condições de existência que possam promover o bem-estar humano, a alegria, que são os conteúdos da felicidade, não é? Porque se cairmos nessa ideologia biologizante muito forte nos dias de hoje, com os favores de certos neurocientistas, neurologistas, psicólogos evolucionistas, se a felicidade humana é mensurável a partir dos níveis de certos neurotransmissores,
então não haveria por que lutarmos pela reforma de instituições sociais, que são as que temos hoje, que impõem opressão, violência, dominação, dito de outra maneira, sofrimento evitável, não é? Então, tanto faz estar numa cobertura como numa cabana, se a serotonina está legal, se a oxitocina está legal, o cara está feliz. Isso é, na verdade, um discurso que pode ter uma descrição de como funcionam os circuitos eletroquímicos do cérebro, mas não explica nada sobre a vida dos indivíduos nas nossas sociedades, as nossas vidas nas nossas sociedades, que não se reduz à atividade eletroquímica do cérebro, não é? Já bem disse a psicanalista e historiadora da psicanálise Elizabeth Roudinesco, esse tipo de discurso confunde o pensamento com a atividade neuronal e confunde o desejo com uma secreção química. Isso tudo são coisas da ordem de um discurso ideológico que, afastando a história, afastando a sociedade, afastando a realidade produzida por nós humanos, o que vem é fazer o eclipse das coisas que nós instituímos e que, por nossas próprias decisões, não queremos revogar. E isso para benefício de muitos poucos. Então, o Harari, creio que está longe disso, se enreda um pouco nessa discussão sobre a felicidade, mas dizendo, de todo modo, que há um importante componente ético e cognitivo na felicidade e que se a história da felicidade não considera a história propriamente, muito do barulho, não é, político e social de nossas sociedades não entraria nas considerações de biólogos, não é? Então, para finalizar, o Harari faz algumas especulações sobre a engenharia genética ou a bioengenharia, dizendo que agora ou no futuro é possível que ocorram experimentos com o Homo sapiens, feitas pelo próprio Homo sapiens, ao ponto de que, não sabendo até onde esses experimentos podem chegar, já poderíamos deixar de ser sapiens, não é? Então, não deixa de falar de riscos dessas experiências, faz observações bastante céticas e críticas mesmo do projeto Gilgamesh, não é? Em que se brinca de ser o Dr. Frankenstein, essa é a verdade, com ideias de criações de seres superiores aos sapiens atuais, com mais capacidade de memória, imortais até, né, que seriam uma espécie de sucessores na evolução dos sapiens que somos hoje e todas as espécies anteriores, não é? A pergunta, todavia, a ser feita ao projeto Gilgamesh, embora o Harari não seja tão explícito a esse propósito, por quais critérios esses seres pós-sapiens, transhumanos, não humanos, eles seriam superiores? Por quais critérios eles seriam superiores? Qual é a avaliação que garantiria essa comparação e essa conclusão? Não é? Essas são questões que o Harari não aborda, não trata, embora esteja bastante claro o ceticismo dele com relação a projetos dessa natureza, não é? Ao dizer que é brincar de Frankenstein, do Dr. Frankenstein, aí já está uma ironia e uma crítica. E não é por outra razão que ele diz que a grande questão para os nossos dias não é saber onde podemos chegar ou o que queremos nos tornar, não é? Essa não seria
a questão mais importante para hoje, para todos nós, para a humanidade atual, mas uma outra, como eu já aqui falei outras vezes. O que queremos querer? Essa questão sim é crucial. Porque, como o autor dirá, no último parágrafo do seu livro, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. E quando ele fala da irresponsabilidade dos humanos atuais, eu diria que nessa irresponsabilidade pode ser localizada, incluída, essas ideias de experimentos com o ser humano, a fazê-lo imortal, a fazê-lo com uma memória ou uma mente capaz de ser instalada em computadores, que sobre elas pode-se fazer manipulações, experimentos, né? Uma brincadeira, aqui para usar o termo usado pelo Harari, muito próxima talvez da brincadeira com a bomba atômica, que ao ver a cena da sua explosão, o Robert Oppenheimer, a única coisa que conseguiu dizer foi funcionou. Mas não disse outra palavra depois. Ora, e funcionou para quê? Essa, ao meu ver, é, na linha do Harari, uma questão crucial. Fazer funcionar essas coisas para quê? Quando hoje estamos diante de dilemas que são muito mais importantes, eticamente, politicamente, muito mais relevantes. A Organização das Nações Unidas tem falado de que antes da pandemia do novo coronavírus, nós tínhamos algo em torno de 150 milhões de pessoas passando fome, e muito provavelmente com a pandemia nós vamos ter mais 130 milhões acrescidos a esses milhões já existentes. Há coisas eticamente e politicamente muito mais importantes a tratar na humanidade do que essas brincadeiras de Frankenstein. Aqui termino a minha aula. Obrigado.